Pera aí. Antes do vídeo começar, eu queria dar um recadinho aqui no começo do vídeo. Você deve ter percebido que mudou a foto do canal, e o personagemzinho, e que não é mais o Kaiser e tudo mais. E eu resolvi mudar porque, né, 314 milhões de pessoas usam a mesma foto do Kaiser que eu usava. E apesar de eu gostar muito do Kaiser, eu meio que ficava igual a essas pessoas. E pra me diferenciar um pouquinho, eu resolvi colocar esse daí, que é o meu personagemzinho, só que na versão Omori, que é um jogo que eu gosto muito. Só pra, né, ficar uma parada mais única aí e tudo mais. Eu espero que vocês entendam essa mudança que eu fiz, mas enfim. Eu gostei muito desse vídeo aqui, é um dos meus vídeos favoritos que eu já fiz na minha vida. Então, um Feliz Natal atrasado e um futuro feliz ano novo aí. E foi mal interromper seu vídeo. Opa, rapaziada, vocês estão bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma obra que eu sempre quis falar aqui no canal, que eu de coração gosto muito mesmo. Eu tô aqui pra falar sobre Sacramento RPG, que é o RPG que o Calango fazia no Balela, e eu acompanhava enquanto eu tava saindo. E recentemente eu me vi pensando nessa história novamente, então eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre algo tão bom? Então eu reassisti novamente para vir aqui para falar um pouquinho sobre o diferencial e o porquê de Sacramento RPG ser tão bom. Então, sem mais enrolação, se você quiser ver mais conteúdo sobre RPG, se inscreva aí, pô. Vamos lá. Pra você que não sabe, Sacramento RPG é uma campanha de RPG de mesa do tema Velho Oeste, mestrado pelo streamer Calango. Sacramento é uma história que se passa em 1876, em meio ao temido Oeste Selvagem, em que os nossos personagens principais fazem parte de uma gangue nomeada de Pavio Curto. E eles têm que descobrir um mistério por trás da cidade de Sacramento, uma cidade que toma uma religião que adora Gaia, a deusa do sol. Essa cidade foi financiada por uma gangue nomeada de Sagrados, que chegaram à cidade que já existia anteriormente falando que eram bispos sagrados. Tem uns ideais o tanto quanto questionáveis, envolvendo racismo e até mesmo canibalismo. O que, acreditem, era bem mais comum do que parece em 1800. Agora que você já sabe um pouco sobre a história de Sacramento, eu queria começar falando um pouco sobre a produção. A produção de Sacramento RPG é de fato algo que me cativa. Para vocês que não sabem, Sacramento inteiro foi um RPG gravado, tirando o último episódio e o spin-off que, se eu não me engano, foram em live. Isso é até que muito bom, porque permite eles colocarem trilhas sonoras correspondendo melhor ao clima da cena, colocar efeitos sonoros e até mesmo encomendar artes para fazer uma cutscene de algo que os jogadores fizeram e o mestre não estava esperando. E é exatamente isso que eles fazem. O jeito que o Calango usou esse detalhe a seu favor foi uma coisa de louco, porque o RPG tem câmera à parte que se movimenta, trilha sonora que muda, efeitos sonoros e também como o RPG é transmitido, eles podem cortar a parte que ficaram monótonas e chatas. Ok, agora que a gente já falou um pouco sobre a produção em si da RPG, eu queria tirar um tempo agora para falar um pouco dos personagens. Para falar sobre os personagens, eu vou dividir em algumas categorias. Eu vou falar da interpretação, desenvolvimento e história. Então vamos lá. Começando com a interpretação. Eu acho que a alma de um RPG é a interpretação acima de tudo, porque é o que vai dar vida aos personagens. E na minha humilde opinião, todos os players interpretaram muito bem. Eles seguiram fielmente os ideais dos personagens e o jeito como eles se portam. Tipo o Zero interpretando o Horácio, que ele manda muito bem. Eu acredito que seja porque ele é da roça também, né? E deve ter convivido constantemente com parentes que são também. E também o Matt interpretando o Gaspar, que eu sinceramente gostava muito de ver. Porque dava pra ver que o Matt estava interpretando muito bem o lado mais impulsivo do Gaspar. E falando em Gaspar, vamos aproveitar e já partir para a segunda categoria, que é o desenvolvimento.
Na minha opinião, o desenvolvimento também foi uma parte que todos mandaram muito bem, inclusive o Calango. Mas uma pessoa que, na minha opinião, pelo menos, se sobressaiu entre todos foi o Gaspar. No início, o Gaspar era completamente impossível, sendo mostrado até nos spin-offs dos Fivais de Cobra, que ele meio adrenalina roubou uma leiteira, imaginando ser algo valioso, inclusive essa leiteira que aparece no episódio 0. E também dá pra ver o quão ele era impulsivo no episódio do circo também, onde ele monta todo um plano, um tanto quanto questionável, e meio a adrenalina ele não dá muito certo. Mas nos últimos episódios, principalmente depois do episódio da prisão, o Gaspar mandou muito. Ele tinha uma atitude bem mais racional do que no início. E também, nessa altura do campeonato, não só ele, como todos do grupo já não pensavam mais como uma gangue, sim como uma família. E aqui que entra o desenvolvimento da relação de dois personagens, que é a Cristina e o Horácio. Que no início ambos não confiavam um no outro, e depois ambos já eram muito próximos uns dos outros, e acabou se tornando uma das relações mais legais de se acompanhar na campanha. Um personagem que na minha opinião teve um puta desenvolvimento foda foi o Golias, que no início ele era só o grandão inocente, e acabou que no final da campanha ele era uma das pessoas mais racionais da gangue, sabendo como lidar bem com todas as situações e também focando em proteger os outros membros que ele tanto amava da gangue. Sem contar também a Ceissa, que tem todo o desenvolvimento depois da morte do Pardal, da Fogo que Dança, depois que ela salva pelos pavio curto do Zóio de Gato e inúmeros outros personagens, que eu falar que ia ficar tremendamente grande o vídeo. E agora indo para a última categoria dos personagens, que é a história. O jeito que o Calango fez as histórias dos personagens casarem com o tema principal, eu simplesmente fiquei abismado. Ele conseguiu fazer isso muito bem, foi de uma forma que pareceu muito orgânica, porque o Horácio virou muito parceiro do Zóio de Gato espontaneamente. Ironicamente, o Zóio de Gato era o único que tinha uma história que era ligada diretamente com a do Horácio, e sem falar das histórias por si só. E uma sinceramente que eu vou ter que admitir que foi uma das minhas favoritas foi a do Gaspar, que só não tá em primeiro por causa do Horácio, mas a história do Gaspar é muito boa. Todo o desenvolvimento de que o pai dele era um puta de um assassino que cortava a cabeça das pessoas que ele matava, e também maltratava o Gaspar e a mãe dele, que fez o Gaspar criar um ódio interno por ele, assim, matando e o cortando a cabeça dele e colocando no centro da cidade. E a cena do Gaspar matando o pai dele aparece na abertura desde o primeiro episódio. E quando me toquei disso, eu fiquei simplesmente em choque. Eu fiquei muito surpreso com o quanto o Calango se dedicou para essa obra. Eu fico genuinamente feliz por ter saído tão bom do jeito que saiu. Agora, saindo um pouco sobre essa parte dos personagens, eu queria falar um pouco das mecânicas. O sistema usado em Sacramento RPG é o Som das 6, que é um sistema por brasileiros, feito pelo Ramon Mineiro, que teve muito contato com o Calango para ver se estava tudo certinho e tudo mais. Esse sistema é muito versátil, que tem umas mecânicas interessantes, tipo duelo, você tem que tirar um carteado de pôquer do Velho Oeste, e você pode trocar o número de cartas igual ao tanto que você tem de combate, o que gerou umas cenas muito bacanas, porque o Calango usou muito bem essas mecânicas. Tipo a batalha do Horácio e do Nero, que foi uma puta de uma cena foda, e também o Calango tem umas ideias muito legais, tipo o combate do Pesadelo, que tinha todo aquilo dele apostar habilidades dele e também atributos. E essas cenas eu simplesmente achei muito legal. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Esse é um vídeo um pouco mais diferente do que o normal, porque ele não é sobre Ordem Paranormal, mas é sobre algo que eu gosto muito sobre. Sacramento é uma das obras que eu mais gosto e é um dos criadores que eu mais gosto também. Mas enfim, se você quiser ver mais conteúdo sobre RPG, se inscreve aí, pô. Falou.